todinha, sabe? Não a Bíblia, os livros. Eu perguntava lá, onde que estava lá os livros poéticos? Não falava, não. Falava assim, livros poéticos, livros históricos, né? Onde que estão os profetas maiores, profetas menores, cartas paulinas. Tem que ser dividido. Porque, eu sei que está lá, mas não sabe que tem um livro poético na Bíblia. Eu não. Né? Que tem livros poéticos. Fala para mim aí. Abra aí no terceiro livro do Pentateuco. Isso. Não sabe. Então, assim, tem que ter um conhecimento. Isso está em Timóteo. Timóteo capítulo 3. Timóteo fala que o líder, né, o presbítero, o diácono, ele tem que ser conhecedor da palavra. Ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, né, para que ele possa administrar bem a sua casa, porque aquele que não administra bem a sua casa não está apto para administrar a casa de Deus. Então, eu tenho que ter o conhecimento da palavra de Deus, da palavra de Deus, para me ter essa instrução de liderança. Né? Então, nós vamos estar falando aqui agora sobre um pouco de estilos de liderança. Né? Falar um pouco aí do estilo de liderança. Deixa eu pular aqui. Isso aí não tem na apostila, não. Né? Isso aí só está no slide ali. Dos estudos sobre a teoria dos estilos desde o início do século XX, destaca-se 3. São eles: liderança autocrática, democrática e liberal. Também sabemos que não existe um estilo correto, mas os 3 estão certos. Porém, o grande desafio do líder é saber quando aplicar esse estilo. Isso aqui já é, igual eu falei com vocês, estou conciliando a liderança empresarial, dia a dia, uma liderança pessoal. Quem não tem essa apostila que a Luciana tem que passar depois, né? Com a religiosa. Então, ali, vocês vão ver ali que são estilos diferentes. Todos são estilos de liderança. Liderança autocrática, democrática e liberal. Vamos lá. Além desses 3 estilos mais recentes, não vou poder segurar muito, não, porque não vou conseguir terminar a aula, né? Recentemente, reconhecemos os 3 estilos de liderança: situacional e liderança quashing, com grande poder para influenciar as equipes ao melhor desempenho. Isso aí não vou entrar em detalhe, não. Depois, liderança autocrática. Né? A liderança autocrática é aquela em que o chefe é o centro das decisões e é bastante centralizador. O liderado deve se contentar com as ordens, com pouco espaço para questionamento ou sugestões. Né? É um estilo que costuma causar insatisfação entre os colaboradores, desmotivando-os e deixando o ambiente mais sensível a conflitos. Liderados sujeitos à liderança autocrática também a desenvolver entre si forte tensão, frustração, agressividade e, em geral, manifestam-se também comportamentos de autoproteção. Na execução das tarefas, não demonstram satisfação e só trabalham mais intensamente na presença do chefe. Na ausência do mesmo, as pessoas tendem a extravasar sentimentos e frustrações. Pesquisas de clima fatalmente captam esses sentimentos. Então, o que é uma liderança autocrática? É aquela que nós falamos, isso aqui, ó, cadê? Olha lá. Chefe, semana passada nós falamos isso aí. Só manda, o chefe manda, não quer saber a opinião de ninguém, não concorda, não quer saber se gostou, se não gostou, tá aqui, é para fazer, é ordem e pronto, acabou. Eu mando, eu que dou a ordem, o negócio é do meu jeito, se não tiver do meu jeito, ninguém serve para trabalhar comigo, eu ponho outro no seu lugar e não sei o que. É o chefe. Isso é uma forma de liderança autocrática. Ela não essa pessoa, né, ela é o chefe, ela é o centro das decisões, bastante centralizador, tudo vem nela. Ela não consegue distribuir uma função de uma forma que os outros possam opinar e, às vezes, ter a condição de mudar a forma. Não, às vezes, o Arno chegou aqui e pediu para mim fazer a aula hoje aqui, e eu vou fazer a aula, mas o Arno falou assim, você tem que ficar aqui paradinho, você não pode dar um passo nem para a direita, não pode dar um passo para a esquerda, e eu vou fazer então aqui, vou ficar igual um robô, vou fazer tudo que o Arley passou. Então, é a forma. Agora, a liderança liberal, né,
A liberal, ela é diferente. Vamos lá. Diante de uma liderança liberal, as pessoas tendem a atividades mais intensas no início dos trabalhos pela liberdade observada. Porém, com o passar do tempo, sem a necessidade de prestar contas, o grupo tende a oferecer baixa produtividade, embora os liderados possam estar bem intencionados. A falta do líder tende a gerar muitas discussões pela ausência de direção. A liderança liberal segue o pressuposto de que os colaboradores já são maduros o suficientes e não necessitam de um acompanhamento constante. Nesse estilo, o gestor se ausenta com frequência, não fornecendo tantas orientações e nem os feedbacks ao grupo. Ele acredita que deixar o grupo à vontade para a condução das tarefas estimula a autonomia dos seus membros. No entanto, a ausência do líder faz com que o grupo fique com poucas referências da qualidade do trabalho realizado, o que prejudica o desempenho geral. Então, tem a liderança liberal, que também é uma forma de liderança. É errado? Não. Mas o Arthur chega e fala, ó, você vai dar a sua aula hoje, e você fala do jeito que você quiser, você senta onde você quiser, do jeito que você quiser, você resolve. E o Arthur só chega aqui, levanta, põe o computador, liga o computador e vai embora. O Arthur não está nem aí. Como que eu vou fazer a aula? Como? Ele é liberal. O negócio aí tem que sair. Só que isso causa o quê? Relaxamento, comodismo na pessoa. E às vezes a pessoa não rende tanto. Da mesma forma que o autocrata pressiona ou ordena de uma forma que a pessoa fica insatisfeita, onde a pessoa fica chateada, frustrada, e ela não produz por conta dessa frustração. Da mesma forma, uma liderança muito liberal é ruim. Ela é ruim, porque a pessoa ela não vai produzir por conta da liberdade que ela tem, da forma que ela trabalha. Então, isso nós temos que trazer isso para o nosso lado, porque aí vem a outra aqui, ó, terceira. Deixa eu liberar aí para mim resumir aqui. Vamos lá. Ainda sobre a liderança liberal. Com o passar do tempo, as tarefas se desenvolvem acaso com muitas oscilações, perdendo-se muito tempo com discussões mais voltadas para motivos pessoais do que relacionadas com o trabalho em si. Este estilo tende a desenvolver um certo individualismo entre membros e pouco respeito pelo líder, porque aí não tem uma liderança presença. O melhor estilo de liderança é aquela ali, ó, liderança democrática. Todo mundo já sabe um pouco, mas vamos ler. A liderança democrática encoraja os colaboradores a participarem, incentivando-os a darem sugestões e opiniões. Além disso, o líder democrático, estou vendo que tem algumas pessoas que estão anotando, pode anotar, mas quem quiser depois, põe isso no... Vai estar no virtual lá. É no virtual isso aí, se alguém quiser depois baixar o slidezinho lá, isso é um slide, né? Mas se quem quiser anotar, não tem problema não. Além disso, o líder democrático busca ser um facilitador dos processos, ajudando a equipe a desenvolver soluções. Ele se preocupa com a execução do trabalho, mas também com a qualidade de vida e satisfação do time. Eu vou falar um pouco aqui, né? Está gravando ali, mas não tem nada a ver não. Trabalhei numa empresa, não vou falar não. Trabalhei numa empresa multinacional, era segurança, eu já falei isso, e lá tinha eu esqueci o nome do programa, que incentivava os funcionários a desenvolver ferramentas ou opiniões de trabalho que no final do ano eram avaliadas, votadas e dependendo da melhor, a melhor ideia, a melhor sugestão, o funcionário ganhava um carro. Nessa mesma empresa mudou, depois eu vou te contar. Né? Então, na época que eu trabalhava lá era assim. Então, tinha outras, eu esqueci, foi um prêmio BIS, chamava, acho que era isso mesmo. Então, assim, incentivava o funcionário a dar ideias, o funcionário a participar das decisões, algumas coisas. Isso é a melhor forma. E a liderança democrática, ela se preocupa um pouco mais com a vida pessoal, com o estilo de vida da pessoa. Porque quem tem um estilo de vida melhor, uma condição de vida melhor, irmãos, já é comprovado que ela vai desenvolver melhor. Uma pessoa, comprovado, uma pessoa que chega e ela toma um café da manhã melhor, ela vai produzir mais do que aquela pessoa que chegou com fome e não teve nada para comer. Então, por isso que uma empresa
estruturada, inteligente, no mínimo um café da manhã ela vai servir para o funcionário, porque às vezes são muitos e alguns não teve nem o que comer. Então, é a forma de trabalhar, porque preocupa por conta da produção dali. Então, a liderança democrática, ela é a mais efetiva e muitas vezes é melhor. Então, eu acho ela algo melhor para nós como igreja, na forma de igreja. Mas não quer dizer que as outras estão erradas. Mas, por exemplo, como que eu vou trazer para a igreja uma liderança autocrática de só mandar, e que eu mando, e que eu ordeno, e é do meu jeito, e pronto, acabou. Ninguém vai conseguir viver num ambiente de igreja onde principalmente as pessoas fazem por amor. Não tem um salário. Aí como que eu vou querer trazer um regime autocrático aqui, e todo mundo para trabalhar comigo, é a ferro e fogo, e não tem jeito? Peraí, eu sei que eu estou fazendo para Deus, mas a pessoa chega uma hora, ela é ser humana, ela tem sentimento. E ali, quando eu li para vocês, nós estávamos falando de pessoas que trabalham em empresa, que ali ela tem um benefício mensal, ela tem um salário, ela tem uma remuneração, e às vezes ela preocupa no filho que está em casa, a esposa que está em casa, então ali ela vai engolir muita coisa, ela vai aceitar muita coisa, porque ela precisa de dar um retorno em casa, ela precisa de ajudar em casa. Então, a liderança autocrática para dentro de uma igreja, de um ministério, às vezes, ela é muito perigosa. Pode ser que dá certo, igual eu falei, todos os 3 tipos são tipos de liderança que podem dar certo. Mas a gente tem que balancear. E a liberal demais também é perigoso. Porque como eu chego aqui na igreja, não, quem trabalha na igreja pode fazer o que quiser, pode andar do jeito que quiser, pode vestir do jeito que quiser, pode vir trabalhar do jeito que quiser. Então vai ficar uma coisa meio que bagunçada. Vai ficar uma coisa bagunçada, não tem jeito. Mas, quando você entra numa liderança democrática, peraí, eu tenho ideias, né? Ô, gente, nós vamos sentar aqui com os obreiros, o que nós vamos fazer? Vamos trocar o uniforme, o que vocês acham? Nós vamos pôr calça, antigamente era saia, né? Vamos opinar aí, que tal calça para as mulheres? Opinava, desde a minha época se opinava. As mulheres usar calça, mas ainda a gente ficava com medo, e aquela coisa, né, o ar, porque ainda tinha um temor, mas conversando com jeito, acabou que hoje o Ministério de Recepção, o Ministério de Obreiros trabalham com calça. E antigamente, porque foi conversado, foi exposto sugestões, ideias, e decidimos mudar. Então, está tranquilo. Mas se fosse, né, numa liderança autocrática, não, pronto, acabou, isso não se discute mais, morreu o assunto, e quem falar está fora. Nossa, eu não posso nem opinar. Se fosse numa opção liberal também, daqui um dia estava em trabalho de bermuda. Pode vir de qualquer jeito, aqui o pastor é liberal, aqui pode tudo, de chinelo. Então, por isso que nem ser liberal demais é bom, e nem ser autocrático demais tá bom. Por isso que entra a liderança democrática. Vamos conversar, vamos ver as melhores opções, as melhores sugestões, e por mais que nós somos pessoas religiosas, né, vivemos dentro da Bíblia, nós temos as nossas referências, mas tudo nós temos que trazer para o nosso dia de hoje, nós temos que trazer para a nossa realidade e trazer para a nossa cultura. Por quê? Irmãos, nós vivemos num país tropical, né? Um país bem... Pensou, vocês mulheres, tudo? Não, a Bíblia fala que a mulher tem que usar burca. E aí? Não, nossa igreja aqui, as mulheres tudo tem que usar burca, acabou, não sei o quê. Então tem coisa que você tem que saber. A mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher e aquela coisa toda. Então a gente tem que olhar, viu? Quando a gente vai olhar a Bíblia, nós como líder, nós temos que crer na Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de regra de fé, é o nosso manual de sobrevivência. Mas uma coisa, você tem que saber que a Bíblia ela foi escrita para dentro de uma cultura. E quando foi escrita essa Bíblia, não existia nem Brasil. Então, não tinha o estilo de vida do Brasil lá. Então, tem coisas lá que muitas vezes a gente hoje fala assim, mas é difícil. É porque para eles na época não era difícil, meu irmão. Era algo normal. Hoje você vai lá em Israel, lá, você vai ver muitas mulheres usando burca normal, pretona, do pé à cabeça. Você falar para as mulheres lá não cortar o cabelo é fácil. O cabelo das mulheres parece um véu. O cabelo das mulheres, né? Assim, falando fisicamente, falando. Então, realmente, para a mulher lá não cortar o cabelo, para ela é tranquilo, irmão. Então, o cabelo dessa é um cabelo bom, né? Aí você vai lá para a África, com todo respeito, e pega lá aquelas pessoas lá, né?
que tem o cabelo bem crespo, a Bíblia fala que não pode cortar o cabelo. Uai, daqui a pouco é igual quando eu era menino, Globetrotters, né? Isso aqui lembra. Lembra lá? Globetrotters? Aí tira a mala de dentro, tira tudo de dentro. Então, a gente tem que... Então, abençoada, progressiva e chapinha que chegou no mundo. Chegou, e a libertação dos cabelos. A libertação. O meu relaxa também, tá vendo? Coitado de mim, se não fosse a progressiva, um relaxamentozinho. Então, irmãos, então a gente não pode assim, né? Então, é sério. Então, assim, tem coisa na Bíblia, que nós que somos líderes, não é que você não vai abolir a palavra de Deus, mas tem coisas que você vai ter que trazer, né, para a sua liderança entender nos dias de hoje. A pessoa entender, um líder ele tem que ter sabedoria do ambiente que ele está, o ambiente que ele convive. Eu conheci um pastor, ele converteu, ele é hippie, ele cresceu no mundo hippie, a mãe era hippie, o pai era hippie, ele cresceu no mundo hippie. Quando ele aceitou Jesus, ele já era hippie, todo tatuado. Ela morava lá, chama Lucas ainda, né? Lá na comunidade São José do Buriti. Quando eu conheci ele, eu achei muito interessante, eu tinha uns 10 anos que eu conheci ele, eu não era nem pastor ainda, e eu achei interessante ele falando assim que ele foi pregar numa tribo, num lugar aí bem afastado aí, e chegou lá e ele querendo falar de Jesus era o pão da vida e não sei o quê, mas que ninguém entendia. E ele teve que descobrir como que se falava pão na língua deles. Para ele falar a língua deles, para eles entenderem. Não adianta eu chegar lá falando, Jesus é o pão da vida. Pois se eles não conheciam pão, eles conhecem lá como tapioca, sei lá como é que é, mandioca. Então eu tenho que atender, eu tenho que pegar a palavra de Deus. Mas eu tenho que liderar o meu povo dentro daquilo que eles conhecem e que eles vão entender. Então não adianta que eu posso ter aqui, muitas das vezes, aqui, uma liderança aqui com empresários que vão entender, se eu falar lá assim, dê um feedback aí, eu passo um recado para você, fala, eu preciso do feedback até terça-feira. Alguém sabe aí o que é o feedback? É um retorno. Tá vendo? Então, mas aí então não é mais fácil eu falar assim, gente, eu preciso do retorno aí do estudo até sexta-feira. Então vocês vão entender que eu preciso de uma resposta. Então eu tenho que saber como líder, não adianta eu querer falar palavras difíceis, coisas difíceis, que muitas vezes muitos não vão entender. Então o líder ele tem que ter uma linguagem atual, uma linguagem entendida, que seja de fácil entendimento, mas que seja uma linguagem bem conceituada. Né? Não fala de qualquer jeito, gíria, conversando palavras, né, que às vezes não provém. Então, uma liderança, ela é envolvida diante de muitas coisas. Né? E uma liderança, ali voltando ali, né, nós saímos fora aí, a liderança democrática, para mim, ela é a mais eficaz hoje dentro de uma igreja. Né? É dentro de uma igreja. É a liderança democrática, onde um líder, seja o pastor, seja o bispo, seja o líder de obreiro, o líder de louvor, ele tem que ser uma pessoa que ela tem que ter disponibilidade de sentar, levar ideias, dialogar, receber sugestões, está apta a ter mudanças na sua vida, que às vezes é preciso, e muitas das coisas que não acontecem na vida de um líder é querer mudar, né? E isso é muito importante, essa mudança. E se você pegar biblicamente, tem dois caras aí que batem de frente de vez em quando na Bíblia, que eu gosto demais, é Paulo e Pedro, né? Por conta do circuncisão e da incircuncisão, e os dois eram líderes, mas um tinha uma visão e o outro tinha outra visão. Mas os dois eram homens de Deus. Os dois pregavam Jesus. Né? E em determinado momento, os discípulos reunidos, comendo com os incircuncisos, e ali, comendo e batendo papo, chega Pedro. Quando Pedro chega, os discípulos que estavam perto dos circuncisos levantam e saem correndo. E Paulo vê aquilo, Paulo fica furioso. Peraí, eu acho. Só porque o cara chegou, vocês vão mudar aí? Foi bom. Gostei aqui. F5, que aperta para crescer? Como é que aperta aqui? Hã? Pode apertar, assim. Deixa o ar mexendo aqui. Aí vamos para a apostila, quem tem apostila aí? Rapidinho aí. Vocês lembram onde é que eu parei aí? Eu falei, tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança, não foi? Ali eu li no slide ali, irmãos, para a gente entender um pouco sobre o perfil de liderança. Então vamos aí. Na apostila diz assim, tudo se edifica e tudo se derruba conforme uma liderança. Tudo vai se edificar e tudo vai cair conforme a liderança. Isso aí não tem como. Então vamos lá. A liderança é um termômetro. Estão aí comigo aí? A liderança é um termômetro
ele dita regras, rumos, metas e dá direção. Isso é a função do líder. Né? Que lembra que eu falei com vocês, que eu ia até falar um pouco ali, mas acho que não vai dar para falar muito do meu testemunho lá do Primavera, não. Eu falo assim, ó, hoje se o bispo falar comigo, pastor Jean, eu não quero mais você no Primavera, eu quero você comigo aqui na sede, eu vou mandar você para outro lugar. Eu venho tranquilo, porque eu acho que um dos pontos principal que Deus quis que eu fosse para lá, foi conquistado na forma de mudar a visão, pensamento e fazer eles desenvolver uma capacidade. Porque foi isso que aconteceu. Porque eu falei com vocês semana passada. Lá tinha um lote e lá tinha uma turma de 15, 20 pessoas com as crianças, era muito pequeno. E quando eu falei que eu ia comprar um som, batia de frente comigo. Eu não vou ajudar porque eu já sou pessimista. Quando eu falei que eu ia construir, todo mundo rejeitava. Tudo que eu ia fazer tinha uma rejeição. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Né? Mas eu tinha que impor, como está dizendo aqui, ditar as regras, os rumos que iam ser tomados, a direção que ia ser tomada. Então, depois de um ano que eu estava lá, né, com muita dificuldade, com aquelas poucas pessoas, sem entrar visitante, não ia ninguém na igreja, eu falava, meu Deus, chorei no pé do bispo, falei, ali tem uma cabeça de burro enterrado, porque não entra ninguém naquela igreja, aquele lugar ali não vai para frente, eu não consigo. Ele falou, fica calmo, vai dar certo. Você vai colocar o seu trabalho. O que você aprendeu comigo, você vai colocar lá, e eu sei que você tem muito mais capacidade. E a forma que eu comecei a trabalhar, construindo a igreja, investir tudo que eu recebi de acerto, tudo que eu recebi, na época que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu fui investindo, eu fiz o alicerce, fiz terraplanagem, fiz o alicerce pronto. E eles, quando começaram a ver aquilo, aquelas poucas pessoas começaram a abrir o coração e querer investir. Ô pastor, vou doar um cimento, vou doar isso. Falei, seja bem-vindo. Isso aí nós fomos fazendo contrapisos. E quando estava todo pronto o alicerce, o bicho chegou, eu cheguei para ele e falei, está pronto o alicerce. Eu falei, que alicerce? Eu falei, igreja. Mas está fazendo lá? Eu falei, tá. Beleza. Falou, o que precisa? Eu preciso de 5 mil tijolos, daqueles 12 furos maior. Despejou o tijolo lá. E o pessoal chegou e falou, não, pastor, que bênção, até o tijolo. A Ferrari já tinha comprado ainda, que tinha dado para o meu acerto. Comprou o tijolo, comprei primeiro. Agora eu preciso tanto de areia, tanto de brito, tanto de cimento. E essas pessoas começaram a movimentar. E eles sim começaram a se doar, prontificar a doar. Foi mudando a visão deles, foi mudando a forma de trabalhar. No início da construção, era só eu que ia para lá todo dia, ou 2 horas da tarde. E eu ficava lá até 6, 7 horas da noite, quando não tinha culto. O dia que tinha culto, eu ia embora 4 horas da tarde, ou 5 horas, para preparar a pregação. Assim os vizinhos viam, né? Doavam cimento, doavam muitas coisas. Depois, quando eles começaram a ver, eles mesmo voluntariamente começaram a falar assim, pastor, não podemos fazer um mutirão no sábado, não, no domingo. Falei, pode, vamos juntar todo mundo. E assim a obra começou. E eles foram pegando amor, eles foram pegando carinho, eles foram entendendo a minha visão, né? Eles foram entendendo o processo que estava sendo feito, um processo que para nós ia demorar 3 a 4 anos, que com 1 ano e meio nós conseguimos construir e entrar para dentro da igreja. Igual eu falei para vocês, até hoje eles perguntam, como que, o bispo de vez em quando fala, como que nós conseguimos 150 mil? Da onde? Porque está anotado no papel, eu tinha nota de tudo. Hoje eu nem sei se apagou, né? Já foi 5 anos atrás aí, que nós inauguramos lá. Tudo anotado, tudo relacionado, o que era doação, o que era comprado, o que ganhado, o que gastou. Porque eu sou muito organizado com essas coisas, eu sou muito detalhista. Então, assim, a gente não sabe de onde saiu. Né? Irmãos que chegou e falou assim, eu quero doar o piso da igreja, não tem dinheiro não, mas eu tenho um cartão de crédito 5 mil, compra e divide 10 vezes, pronto. Meu irmão, vai apertar o celular, não, Deus tocou no meu coração, e foi assim que doou o piso da igreja. Ah, os bancos lá, nós reformamos agora os bancos lá, todos os bancos lá, nós reformamos, os bancos são parecidos com esse aí que vocês estão sentados, esse segundo. Os meus bancos lá são desses, só não tem o porta-bíblia atrás, que eu não coloquei não. Cada banco desse era R$1.000 ou R$1.200. Para mim colocar 30 bancos lá, irmão, aonde que eu arrumar dinheiro? Não tinha. Aí orei, conversei com o menino da madeireira lá, ele falou, não, traz um banco lá, ele desmanchou um banco desse aí, fez um molde para mim todo, falou assim, eu faço, se você comprar madeira, eu cobro você R$200 fazer cada banco, sem estofado. Falei, esse negócio não vai dar certo. Falei, faz uns aí para mim primeiro. Aí ele fez, falou, isso ficou até bom. Que madeira é essa? Ele falou, angelim, sei lá, falou o nome. Só lá no Pará.
conversa vai, conversa vem. Eu consegui um amigo meu que transportava coisa do Pará. Comprei a madeira que, se eu fosse comprar intermediário, ia gastar 10 mil reais, eu comprei por 4 mil reais. Eu só sei que eu não gastei 10 mil, irmãos, para fazer os bancos da igreja lá com estofado. O irmão Sérgio doou os estofados, tudo. Os irmãos doou. Então foi uma coisa sobrenatural. O púlpito, a irmã falou, meu púlpito LED, se acendeu, ele fica escrito IPMS, né? Jesus é vivo, brilha todo. E eu falei, meu Deus do céu, eu não quero fazer mais nada. Vamos pôr forno na igreja PVC. Eu falei, eu não peço. Não, nós vamos pôr forno PVC. Todo mundo arrumou, juntou, colocou o forno PVC. Eu não precisava mais de falar. Por quê? A liderança ela tem que pôr isso. As pessoas têm que aderir à sua visão. Se as pessoas não aderirem à visão do líder, o líder não vai obter o resultado que ele precisa. Você pode ter 1000 pessoas do seu lado, mas se essas 1000 não tiver na sua visão, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas você pode ter 10 pessoas do seu lado. Se as 10 estiverem na sua visão, vocês vão romper barreira que vocês não vão acreditar. É a diferença. Então, a liderança, ela tem que ter isso. O líder, ele tem que conseguir fazer a pessoa produzir, ele tem que conseguir fazer a pessoa entender a visão dele. É assim que é o líder. O chefe não. O chefe não quer saber se a pessoa entendeu ou se a pessoa está gostando. O chefe quer que a pessoa faça, se vira. Mas o líder, ele preocupa em a pessoa entender o seu propósito. A pessoa entender a sua visão. E quando se refere à obra de Deus, as pessoas têm que entender a visão de um líder, não é numa posição pessoal, é numa posição ministerial e reino. Nós temos que lutar, o líder, ele tem que lutar em favor de um reino. Eu faço parte da igreja primitiva Monte Sião, eu, pastor Jean. Mas indiferente de placa de igreja, eu luto pelo reino de Deus. E os meus liderados, eles têm que entender que eles têm que caminhar comigo, eles têm um ministério que eles têm que abraçar uma visão, mas eles têm que entender que além do pastor Jean, além do ministério da igreja primitiva Monte Sião, tem um reino de Deus que engloba outras denominações, outros pastores, outras visões, e eles têm que aprender a respeitar, têm que aprender a lidar com todas as pessoas e entender que é em prol do reino de Deus. Eu sou uma pessoa, eu, pastor Jean, eu não tenho dificuldade de perder membro, eu fico triste. Se alguém fala comigo assim, pastor, você é da igreja, eu fico triste. Mas desde que vai para uma outra igreja e continua servindo Jesus, irmão, eu abençoo para isso. Porque eu penso que o reino de Deus é maior do que as minhas vontades. E às vezes, se você pegar biblicamente, é algo difícil. Mas foi preciso de Paulo e Barnabé se separar para que Deus multiplicasse o reino de Deus. Então, às vezes, Deus tem a forma dele de trabalhar. Perder ninguém quer. Mas às vezes, se é para perder em prol do reino, para crescimento do reino, quando chegaram perto de João Batista, olha o que é a cabeça de um líder bem focado no reino de Deus. Chegaram perto de João Batista e falou assim, João, o outro está batizando lá, aquele que o senhor falou dele está batizando do outro lado do rio. O que nós fazemos agora? Nós seguimos ele ou nós ficamos com você? Ele falou, ninguém é meu. Vocês são do reino. Vocês têm que seguir a ele. João falou mesmo com ele, não, vocês vão seguir a ele. Aí por isso que foi André, por isso que a turma foi atrás de Jesus, porque até então eles eram discípulos de João. Mas João falou com eles, não, vocês não têm que ficar pegados a mim, é ele. Aí quando os discípulos, né, os cristãos começam a brigar, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele fala, opa, corta. Porque que ninguém é de Paulo, aí que ninguém é de Apolo, ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, meu irmão. Então nós que somos líderes, eu tenho que entender que a igreja não é minha. O ministério não é meu. Eu tenho que fazer esse ministério crescer para o reino de Deus. Então, a minha liderança tem que entender isso. Porque da mesma forma que ela vai entender que ela está fazendo para Deus, mas ela tem que entender que ela tem um líder. E ela tem que aderir à visão do líder. E uma pessoa que não adere à visão do líder é uma pessoa muito complicada lá na frente, frustrada. Ela pode frustrar ela e ela pode frustrar o líder. Vamos ler aqui, ó. Vou ter que ler, porque senão eu não vou ler, vou falar e não vou ler muita coisa, não. Está lá ou não? Não. Estou aqui na apostila, aqui, na folha aqui. No livro de Juízes, encontrou aí? No livro de Juízes encontramos 7 ciclos. Um dia as coisas iam bem e a vida tinha um aspecto razoável, mas no dia seguinte tudo ia abaixo. Vemos que este esquema se repetia constantemente. No último versículo do livro de Juízes, temos o seguinte resumo. Não precisa de abrir Bíblia não, porque nós não vamos dar tempo.
Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Israel não tinha rei, Israel tinha juiz. O último juiz que teve em Israel foi Samuel, foi juiz, sacerdote e profeta. Foi Samuel, foi o último. Juiz, aí depois o povo virou para Samuel e falou: nós queremos um rei, todo mundo tem rei, nós queremos um rei e tal. E Deus falou assim: eu não quero dar um rei para vocês, eu quero ser o rei de vocês. E eles: não, mas nós queremos ter um rei, ter um rei, ter um rei. Então Samuel foi lá, orou, e Deus falou: então vou dar um rei para eles. Pronto. Então Deus deu um rei, mas Deus não queria. Mas a Bíblia diz lá no último capítulo de Juízes, diz esse versículo aí: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia, porque eles não tinham líder. Não tinha um líder. Juiz não é líder, profeta não era líder, sacerdote não era líder. É diferente. Não era um líder, naquela época não era. Eles tinham a visão de líder, rei. Líder para eles era o rei. É o que estava, obrigado, é o que estava na frente do povo. O rei estava na frente do povo. Porque todos os outros povos, quando iam para a guerra, o rei ia. Então, quando Israel ia para a guerra, não tinha rei. Então, eles eram líder. Então, eles não tinham. Então, cada um fazia o que queria. Está dizendo, parecia certo. Eu acho que é isso. E ia lá e fazia. O outro falava: eu acho que é assim. O outro ia lá e fazia. Então, cada um fazia aquilo que parecia certo. Vamos continuar. O versículo principal para essa história, encontramos no capítulo 2 e versículo 16. Dizendo assim: suscitou o Senhor juízes que livrariam da mão dos que os pilharam. O foco central deste livro encontra-se no ciclo do povo israelita. Encontrando-se na terra prometida, desviaram-se dos mandamentos divinos, praticando a idolatria, e que por isso chegaram a ser derrotados pelas nações vizinhas ou próxima que passavam a oprimir o povo. Arrependiam-se e pediam-se a ajuda de Deus, surgindo assim líderes enviados por Deus para resgatarem o povo de Israel dos inimigos e restabelecer a obediência à lei mosaica, aquela lei de Moisés, tendo como conceito que forma toda a base geral do livro a seguinte ordem: o Senhor é o verdadeiro juiz do seu povo. Ele é quem vos entrega nas mãos dos seus opressores, ele é quem suscita libertadores do povo, é seu espírito ao descer sobre os homens, que os qualifica para suas tarefas. Então, um bom líder de Deus, ele tem que ter o dom do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, mansidão. Porque são coisas que são dadas pelo Espírito. Então Deus tinha que levantar, quando o povo estava em pecado, Deus tinha que levantar juízes, porque os juízes lideravam o povo. Lideravam o povo numa caminhada para poder mudar o povo estava sendo oprimido, escravizado. Então Deus levantava um líder, que era o juiz na época, era um juiz, um guerreiro. Fala aí assim, não vou ler não a história, mas fala aí sobre Débora. Está indo só, lê embaixo aí. Débora, vamos ler outros aqui, fala sobre Gideão, Jefté, Sansão, Foram alguns líderes, teve outros líderes, são os mais relacionados aí na Bíblia, são esses aí, textos maiores aí, são esses aí. Todos eles, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, todos esses homens tinham algumas dificuldades. Desses aqui relacionados aqui, sabe quem era mais tranquila, biblicamente falando? Era Débora, A mulher sempre tem o seu lugar. A mulher sempre tem uma diferença. Débora era a única mais tranquila, vamos dizer assim. E ela liderou esse povo, ela já era um pouco mais velha, ela é chamada mãe de Israel. E Débora foi uma mulher que liderou e fez a diferença numa época, como líder. E olha que mulher naquela época para ser líder. Mulher era só para ter menino e tomar conta de casa. Foi para a guerra. E Débora foi para a guerra. Então ela foi porque sobre ela estava o Espírito de Deus para liderar. E ela liderou com eficiência e ela fez aquilo que Deus colocou. Tanto é que, se você ler a história, não vou ler, tem um dos reis lá que fala,
dos capitães lá, eu nem lembro quem é muito não. Que ele fala assim, eu só vou para a guerra se Débora for. Baraque. Eu só vou se Débora for. Por quê, irmãos? As pessoas têm que aderir à visão do líder. Não é o líder que tem que aderir à visão das pessoas. É por isso que hoje, muitas das vezes, muitas pessoas têm dificuldade de aderir à visão de igreja, porque as pessoas já chegam com opinião formada. E a igreja não vai mudar uma opinião por conta de 2 ou 3. A igreja tem uma visão. Quem vem tem que aderir à visão. Tem coisas que podem mudar? Nós mudamos, falando, o uniforme aí já não mudou, era saia, agora é calça. Tem coisas que para o crescimento, para a melhora, a gente vai mudar. Agora, tem coisas que não tem como. Né? O líder tem a visão, a forma que vai andar, a forma que vai caminhar para o crescimento. Então, quem chega e adere à visão, começa a caminhar e as coisas vão encaixando, vai melhorando. Então, o líder tem que ter isso. Então, Baraque falou, eu só vou para a guerra se Débora for. Se Débora não for, estou fora. Porque ela era líder, ela tinha uma visão. E as pessoas tinham, e ele sabia. Baraque sabia que se Débora não fosse, ninguém ia seguir ele. Ele não tinha mais poder de liderança ali. Então, as pessoas foram para a guerra porque Débora foi. Era líder. Então, as pessoas têm que acompanhar a visão do líder. O líder ele tem que passar essa confiança. Gideão era outro. Gideão foi um grande homem, valente. Venceu com 300 homens. Mas quem que ele disse que ele era? Ele era o menor da sua casa. A sua família mais pobre de Efraim. De Manassés, né? Efraim, não lembro agora. Ele diz, ai Deus, logo eu sou tão pequeno, medroso. Mas Deus viu nele um líder. E quando ele entendeu a visão de Deus, o chamado de Deus, ele arrumou pessoas para acompanhar ele. Um líder que não tem pessoas te acompanhando tem alguma coisa errada. Ou você não tem chamado para líder, ou a sua visão de liderança está indo para o caminho errado. Você está indo fora aí. Jefté, a Bíblia fala que ele habitava no meio de bandidos. Ele foi excluído da sua casa e ele vivia no homem no meio de pessoas malandras, marginais, pessoas violentas. E acabou se tornando um grande líder. Sansão, não precisa nem de contar, né? A história dele aí, era um grande líder, mas tinha uma quedinha pelo lado sexual aí, gostava de um rabo de saia e brincou muito, mas foi um grande líder, cheio do poder de Deus. Então aqui tem algumas posições aí de líderes aí no livro de Juízes, de algumas pessoas que tiveram posições diferentes, nasceram em lugares diferentes, viveram de formas diferentes, tinham personalidades diferentes, tinham atitudes diferentes, porque assim, nenhum líder vai ser igual. Não sei se vocês lembram da primeira aula que eu falei, estava até no slide, que antigamente tinha-se uma visão de um líder. E eles procuravam características iguais. Por exemplo, o Arley ser líder, como é o nome do irmão? Paulo. O Paulo ser o líder, a Luciana ser líder, eu tinha que achar as características mesmo. Essas características, eu não lembro agora aqui, os 3 tinham que ter para ser líder para mim. E hoje não. Hoje você vê a qualidade de cada um deles e vê, às vezes, formas de liderança diferentes, mas que podem se adequar ao meu trabalho e podem ser produtivos. Você entendeu? Então, hoje se observa mais isso. Se olha muito mais hoje a capacidade de produção da pessoa, não naquilo que eu quero, que eu tenho que, a pessoa tem que ser assim. Não, a pessoa tem que ser diferente. Eu costumo dizer que na igreja, da minha geração de pastores, nós somos 3 pastores aí, de uma geração, da mesma geração. Pastor Jean, pastor Denivaldo, pastor Fabrício. Mas nós somos completamente diferentes. Nós temos a visão da igreja, caminhando na visão da igreja, você entendeu? Sim, amamos o ministério, damos a nossa vida pelo ministério, mas se você ver a forma de Fabrício liderar, a forma de Denivaldo liderar e a forma de eu liderar, vocês falam assim, esses caras é tudo diferente. E crescendo tudo junto. Mesmo ensinamento, a mesma Bíblia, era o mesmo pastor pregando, era o bispo Ronaldo, as mesmas puxadas de orelha, era a mesma coisa. Mas cada um, hoje, tem uma forma democrática, mas o estilo diferente. É um estilo diferente. Fabrício ele é bem administrativo, a vida dele é essa. Né? Fabrício é bem administrativo. Pastor Denivaldo ele é mais enérgico. Sabe assim, pastor Denivaldo, ele é firme, ele não é muito de conversa. Eu converso, eu sou brincalhão, eu sou meio paturma. Sabe? Fabrício também é, mas quando é lado profissional, ministerial, Fabrício fica bravo. Quem que já chamou, Fabrício já chamou atenção na regulagem de trabalho na igreja? Não, ninguém ainda não? Não. Não, então nem queira, né, Uá? Nossa, Fabrício. Não, mas pelo que dá para perceber. É, né? Nossa, Fabrício, irmão, se tiver que chamar a atenção de alguém,
Irmãos, eu já penso 10 vezes, eu vejo, nossa, se eu gritar, o irmão pode ficar ofendido. Aí, às vezes, eu chego brincando. Ai, fulano, que isso? Mas você quer minhas pernas, velho? É, tá. Pode. Chego dentro, mas, né? Na leal. Pastor Denivaldo já, não tem conversa não. Eu tenho um jeitão assim, cheio. Mas nós temos a nossa forma de liderar. Tanto o pastor Denivaldo obteve um bom resultado, está obtendo um bom resultado em Felizlândia. Da mesma forma, eu lá no Primavera. Então, quer dizer, não é a forma, mas sim a visão. A visão tem que ser. Então, o povo lá em Felizlândia, eu costumo dizer assim, se fosse eu que tivesse ido para Felizlândia, às vezes não teria dado certo. Porque lá é um povo de interior, cidade pequena, e às vezes precisa de um pastor assim, mais enérgico, mais sério. O pastor Denivaldo era, não sei se tem um pouco, mas o pastor Denivaldo não gostava de cavalo, cavalgada, essas coisas. Já é um estilo do pessoal de lá. Né? Então ele se aderiu e o pessoal entende um pouco a linguagem dele, o jeito dele falar. Então é o jeito dele. Eu já fui uma pessoa que foi para Primavera e eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito amorosa. Isso às vezes me atrapalha, eu sou muito amoroso com as pessoas, e isso às vezes me atrapalha. E quando eu fui para lá, o povo lá era muito ferido, no sentido de que era um povo oprimido, um povo que se achava inferior, tanto que eles não participavam de nada que tinha na sede, que eles falavam que o povo daqui era metido e arrogante, eles não vinham em nada aqui. Eles falavam que o povo daqui era rico, que o povo daqui só andava metido, com roupa cara, eles não, era um povo extremamente ferido. Eu fui para lá com o meu jeito muito simples no falar, de brincar, de abraçar, de conversar, e fui mudando essa visão. Então, essa é a importância do líder. Então, assim, quando as pessoas começaram a vir, a participar, realmente não era desse jeito, realmente não era desse jeito. Eu tinha essa visão que não era. Mas se eu não passasse para eles, que dia que eles iam vir aqui? Nunca. Então, eu tive que passar para eles a visão que eu tinha daqui. Aí eles entenderam a visão daqui, eles começaram a vir para aqui, e muita coisa acabou. Essa é a função do líder. É eles entender os seus liderados e entender a sua visão, a forma que você caminha. Então, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui. Vamos ir pulando aí. Olha aí onde é que está assim. Onde não há liderança, as pessoas fazem o que querem. Eu não quero nem não. Eu quero o contexto embaixo. É a consequência de... e a consequência disso é a instabilidade. Não. Eu não quero ler. Eu vou pular porque não vai dar. Não, vão ler aí, não tem problema não. Vão ler aqui. Quantas horas eu há? 5h20. Vamos ler aqui. Vamos ler aí, ó. Onde não há líderes, estão aí comigo aí? Onde não há líderes, as pessoas fazem o que lhes parece certo. Foi aquele texto que eu li lá, que está no último capítulo de Juízo, no último versículo. E a consequência disso é a instabilidade. A maior parte de nós tende a associar títulos à liderança. É um erro. Há uma grande diferença entre chefe, né, foi aquilo que eu li, e ser líder. Ser líder é mais do que possuir um cargo ou título. São muitas as pessoas com autoridade que não possuem liderança. O verdadeiro líder nem sempre é o funcionário escolhido ou o que é promovido ao cargo de presidente. Os verdadeiros líderes são os que marcam o passo, os que influenciam, os criativos que solucionam os problemas. O que é isso? Às vezes, o cara fala assim, eu gosto muito do pastor Jean. Vou colocar ele como pastor porque eu gosto dele. Mas às vezes eu não tenho tino nenhum para liderança. Aí, mas como eu tenho um título, aí as pessoas muitas das vezes falam, não, ele é o pastor. Aí a pessoa não tem liderança. Aí às vezes tem um irmãozinho na igreja que não é nem pastor, mas que tem muito mais controle e domínio da igreja do que o próprio pastor que está lá com o título. E às vezes é isso. Isso acontece dentro da empresa. Às vezes o cara é o chefe, lá o dono, mas quando ele quer conversar com todo mundo, ele tem que chamar aquele cara que junta todo mundo e fala, vai lá, só conversa com a turma para mim, eu preciso de uma hora extra aí de todo mundo. Mas ele sabe que se ele for lá e pedir, ninguém fica. Mas aquele que é o líder ali da turma, que está no meio do pessoal ali, tal, é um cara, gente, o chefe está precisando aí, vamos ficar aí hoje aí e tal. E às vezes eles falam, não, eu vou ficar por você. Mas o chefe lá é ele. E isso acontece muito. Esses dias aconteceu um incidente comigo, um evento que ia ter, e a pessoa convidou os irmãos da igreja e tal.
E a pessoa chegou perto de mim e falou, pastor, não estou querendo ir e tal. Porque tinha havido um problema entre eles. E falou, o que você acha? Eu falei, você é líder do ministério. Você está na frente do ministério. Querendo ou não, as pessoas observam. E querendo ou não, ela falou comigo. Assim, então, em respeito à sua pessoa, eu vou. Né? Porque por mim eu não queria ir. Mas se ministerialmente a minha presença lá vai ser importante, eu vou. E isso é importante, irmãos. Não é fazer só o que eu quero. Né? Porque às vezes eu tenho que passar por cima de mim, das minhas vontades, para entender que o ministério tem uma importância e eu, como líder, eu tenho que me doar. Então ele quis dizer assim, eu estou indo porque o senhor falou. Não é porque eu quero falar que eu queria, não, mas como o senhor pediu, o senhor meu líder, o senhor acha, eu pediu, não. Tanto que eu falei com ele, obrigado aí, mas eu acho que você ir, você é líder, uma referência na igreja, uma pessoa que as pessoas têm uma como referência. Aí ele falou, então diante disso eu vou. Mas eu falei com ele, eu não quero te obrigar a ir. Ele falou, não, mas eu vou pela posição que o senhor colocou. Isso é uma pessoa que entende o que é a visão de um líder. Você entendeu? Não é questionar. Vim para questionar, então nós preferimos não vir. Tá viu? O que o senhor acha? Eu acho que você deve ir. Mas que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Então, para que veio falar? Não vai resolver. Vai gerar discussão. Não entende o que é a visão. Então, muitas das vezes, não confunde não. Tem pessoas, irmãos, que isso acontece. Tem pessoas que ela vai ter um poder de liderança tão grande e que ela nunca vai ter um título. Não vai ser um pastor, quem sabe não vai ser um missionário, quem sabe não vai ser nada. Mas você vai ver que no ambiente que ela está, ela tem um poder de liderança. E por mais que ela ainda não é um líder nato, como se diz, não foi colocada, não foi apresentada. Aí o líder inteligente, ele observa aquela pessoa e fala, esse tem que estar do meu lado. Porque uma pessoa que tem um poder de influência, se ela se virar contra você, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, meu filho, ela arrebenta com o seu ministério. Ela arrebenta com a sua liderança. Porque amanhã, se você chamar a atenção dela, ela virar a cara para você, ela vai dizer, eu tenho todo mundo aqui na minha vida. Então, toda pessoa que tem um poder de influência, um bom líder, atrai essa pessoa para perto dela. Ela atrai essa pessoa para junto dela, porque essa pessoa já tem um poder de influência. Eu sou uma pessoa que eu já estou com uma liderança na mão, e eu tenho essa pessoa do meu lado, o negócio vai deslanchar, o negócio vai andar, vai acabar. Então, tem que ter esse jogo de cintura. E depois, quem sabe, futuramente, essa pessoa vai ter um título. Vai ser um líder de alguma coisa da sua vida. Na igreja, ou na empresa, ou no trabalho. Se falando de ministério, é assim. Eu achava que eu nunca ia ser pastor, meu. Viu? Chorão, medo de pregar, medo de falar, não conhecia Bíblia, não conhecia nada, né? E vim para a igreja e foi me pegando, me colocando, fui líder de jovem um tempo, fui líder de obreiro, fui para os homens de oração, fui. Um dia o bicho chega e fala, você vai para primavera. Então vou, Eu era um líder de obreiro. Por isso pastor Ronaldo, eu tenho medo. Não, você vai fazer tudo que você faz, que você vai fazer lá, acabou. Do jeito que você faz aqui, você faz lá, que não tem como você der errado. Falar, meu Deus, aqui eu fazia, mas tudo eu corria nele. Na hora, né, se acontecia alguma coisa, eu corria nele, lá eu vou correr de quem? E deu certo. Não foi fácil no início? Não foi. Nada é fácil. Mas Deus confiou, né? Confiou, tanto que foi a construção, irmãos. Eu não terminei de contar, o bispo foi pisar na construção 15 dias ou 20 dias antes da inauguração. 1 ano e meio construindo, ele não ia lá não. Por fim, ele foi, porque perguntei, eu cheguei para ele, o falei assim, o senhor não vai lá não? E se tiver ruim? E se o negócio dele, ele falou assim, eu vou lá, você está ficando sem graça, né? Eu falei, vou, vai lá. Aí ele foi, olhou. Aí quando ele chegou, ele olhou e falou assim, senhor, mas a planta não era essa, não. Falei assim, não era não, mas o senhor não veio? Falou, não, mas ficou melhor. Porque lá tinha uma planta de uma igreja, aquela igreja, não sei como é que fala, tinha uns octagonal. Só que assim, ia perder o terreno todo, estava dando uma construção de 140 metros quadrados, eu construí 240, construí 100 metros quadrados a mais, né, a forma que eu construí lá, e aproveitei o lote, aproveitei de tudo lá. Até fiscal, quando chegou da prefeitura, olhou e falou assim, tá fora, né? Eu falei, tá. Aí o outro falou, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, não tem jeito de fazer mais nada, não. Falou assim, vai lá na prefeitura você legalizar isso aí. Nem fiscal mexeu, meu irmão, lá do jeito que estava. Então, do jeito que eu fiz, e o bicho chegou lá depois. Mas foi confiança, ele confiou em mim. Né? De vez em quando eu chegava perto dele, pedir ajuda de alguma coisa, precisando disso lá. Não, toma, vai lá.
toma, vai lá. Mas ele não ia lá, mas foi uma confiança. Mas às vezes, se ele tivesse ido e ficado em cima, às vezes eu não tinha tomado o poder de liderar, de tomar a frente, de decidir por mim mesmo. Ia me inibir. Eu ia fazer só o que ele mandasse. Eu ia mandar só, não. Não, que o senhor faz. Nós reformamos o banco lá agora, lá, né, da igreja, ganhamos uma doação, um dinheiro, e os bancos lá rasgaram com o sol. Aí nós fomos reformar os bancos lá. Aí cheguei perto dele, trouxe os tecidos, mostrei para ele, falei, tem esse, os bancos lá eram dessa cor, então. Ele falou, não, a igreja está nas suas mãos. Você faz do jeito que você quiser. Falei para ele, então beleza, mas o senhor tem preferência de cor? Ele coçou a cabecinha assim, falou, você sabe que eu gosto do azul, né? Falei, então eu vou pôr azul. Pus azul, mas eu podia pôr lá verde, podia pôr vermelho, para ele, né, não tinha problema. Então, assim, é a confiança. O líder, ele tem que ter esse poder de decisão e tem que ter pessoas de confiança. Eu sou uma pessoa hoje, não só eu, né, irmãos? Todos os pastores são pastores de confiança do bispo. Mas, por exemplo, o que é voltado à construção da UAR? Não tem jeito, meu irmão. É pastor Jean. Posso estar lá no Japão, que vai me ligar e falar, o que você acha disso aqui? Né? Tem o Jardim, que é o pedreiro, o Jardim tem de tudo. Mas tem coisa que ele fala, vai lá, você resolve com o Jardim. Né? Porque é a confiança. Ele fala, o que você decidir, está decidido. O que você resolver, está resolvido. Né? Você vê coisas aqui, volta construída aqui, irmão, que só Jesus sabe. Eu falo assim, vocês veem isso aqui hoje pronto aqui, ó. Nós chegávamos perto dele aí, bicho, você fala, não sei de nada, vocês resolvem. Essa igreja é 1 metro mais alto que o normal, por de galeria, que nós fizemos na nossa cabeça, a arquiteta nem sabe, o engenheiro nem sabe, a prefeitura muito menos. Você entendeu? Porque nós visou o quê? O benefício da igreja. Mas para o bispo, fazia do jeito que estava. Mas ele delegou confiança em mim. Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Você entendeu? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, não, vou mudar. Aí só falei com ele, vou mudar. O altar era mais baixo, o altar que era aqui. A galeria ali, ó, o teto dela era mais baixo. Mas quem estivesse na galeria só ia poder ver a testa do pregador, o bispo, né? Que ele é mais baixinho. Eu dava para ver até o queixo aqui, quem sabe. Nós mudamos. Quem estiver sentado na galeria lá vai ter uma visão agora daqui para cima. Então, peraí, eu estou na liderança, eu estou na frente. Ele falou, a função está na sua responsabilidade. Eu estou vendo que algo está caminhando errado. Eu vou continuar fazendo errado para depois eu vir falar para ela, eu sabia que ia dar errado, mas não. Então, já que põe na minha mão, meu irmão, vou mudar, vou fazer. Irmão, vocês não acreditam. Eu bati de frente com o engenheiro arquiteto nessa construção, que essa lá dizia comigo, o que você está achando que você é? Falei, rapaz, eu não sou nada, mas está errado. O engenheiro sou eu. Falei, mas está errado. Ah, que não sei o que, não sei o que. Falei, está errado. Eu cruzei o braço, fiz igual o menino birrento. Está errado. E não sei o que tem. Isso o engenheiro falando. Isso fazendo a marcação desses pilares aqui, ó. Tá vendo? Esses pilares aqui. É uma ali, outra aqui e um lá no fundo. Eu falei, está errado. Eu não vou pôr a mão. E a máquina aí. A máquina veio em Belo Horizonte para furar. Liguei para o bispo e falei, ó, eu não autorizo. Se o senhor quiser vir autorizar, não, então eu estou indo aí. O que está acontecendo? Eu falei, está errado. E o engenheiro temando comigo. Fui lá na arquiteta, Regina Massa. Aí ela falou comigo, chama ele lá. Chamou o engenheiro, falou, rapaz, o menino deixou você. Essa igreja, irmão, ia ficar 2 metros para dentro ali, ia diminuir mais 2 metros. Já é pequena, né, o ar assim. Ele ia diminuir mais 2 metros, os pilares do fundo estavam jogando mais 2 metros. O que ele estava jogando? Eu não sei. Mas eu não deixei furar. Bati de frente com ele. Mas depois o bispo ia vir cobrar de quem? Deixei na sua mão, ué. Deixei você. Então, você que é líder, meu irmão, você não pode ser influenciado pela cabeça dos outros, não. Você tem que ter certeza e convicção daquilo que você está fazendo. Se tem dúvida, é melhor falar, para tudo. Ninguém mexe para frente, ninguém mexe para trás. Mas enquanto não tiver uma decisão, o negócio não vai andar. Enquanto não tiver uma certeza, não vai andar. Sabe por quê? Porque depois não vai cobrar da liderança. Tem coisa que vai acontecer no primavera, o bispo não vai lá reunir os outros trabalhos na igreja para chamar a atenção, não. Ele vai vendo em mim. Ele vai falar, estava na sua responsabilidade, é você que tinha que resolver, então é você que tem que responder. Então, a liderança é assim. Tem coisas lá que eu não vou chamar o obreiro meu para sentar e falar, por que vocês fizeram isso? Vou chamar o líder deles. Por que você deixou eles fazer isso? Porque estava na sua responsabilidade. Vou chamar ele. Você entendeu? Então, tem coisas, nós como líder, nós temos que entender esse poder de liderança aí, de fazer a diferença. E tem pessoas, como eu estava dizendo, que não tem título, mas que tem um chamado para liderança. E essa pessoa começa a se destacar aí. Tem pessoas que é líder e não tem chamado nenhum para liderança, irmão. Essa é a mais pura verdade. Principalmente
Até que de igreja eu não vou falar muito, eu não tenho conhecimento de tantas igrejas fora, eu cresci aqui, mas empresarialmente falando, a gente sabe, tem pessoas que estão lá que é porque é a padrinhagem, é o QI, né, que existe, que indica, está lá porque fulano quer e quer, então só sai bobagem, só sai besteira, nada anda, nada vai para trás, e por isso aí nossa cidade muitas vezes fica parada, e o Brasil fica parado, porque às vezes está na mão de pessoas que estão lá por estar, que não tem conhecimento nenhum, né, não tem liderança dele, não tem um poder de liderança, então não anda, a verdade é essa, não anda, não vai andar. Onde não tem líder, não anda. Onde não tem uma liderança para estipular, as coisas não vão andar. Vamos lá, a Bíblia aí, lá embaixo, vamos lá. A Bíblia define o líder, estão aí comigo? Estão aí comigo aí? Sim? Eu pulei um pouquinho. A Bíblia define o líder como alguém que tem capacidade dada por Deus. E a responsabilidade de influenciar um grupo de crentes a fim de que os propósitos de Deus para esse grupo sejam cumpridos. Aí fala de Neemias, né? Neemias é um dos exemplos de liderança mais destacado na Bíblia. Por quê? Porque ele era um verdadeiro líder, porque compreendia o que um líder precisava ser, porque organizou para realizar proezas incríveis em tempo recorde. Então, aqui, ó, o livro de Neemias, meus irmãos, é um livro muito interessante para você aprender sobre liderança. Ele procurou saber a informação como estava o povo, e chegou a informação que o povo estava, a cidade destruída, o povo triste, ele ficou triste, só que ele foi fazer o quê? Orar. Orou, pediu a Deus direção, foi no rei, pediu a Deus o rei uma carta, uma autorização, ele fez os procedimentos normais e ele foi com a fé e com a coragem. Chegou lá, ele influenciou todo mundo, ele passou a visão dele, o entendimento, nós vamos reconstruir, nós vamos fazer e tal. E esse povo conseguiu reconstruir os muros de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que era uma enxada na mão e a espada na outra. Esse povo estava pronto tanto para construir os sonhos de Neemias, mas também para lutar pelos sonhos de Neemias. Essa é a visão que o líder tem que passar para os seus liderados. As pessoas abraçar a visão do líder. Entender que o propósito do líder não é para beneficiar. Porque o líder que trabalha para beneficiar a si próprio, não vai em lugar nenhum. Mas o líder que ele trabalha em prol de um benefício de algo, nós falando de nós aqui agora, se vai beneficiar o reino de Deus, irmão, ele vai ter sucesso. Todo líder que trabalha em prol do reino de Deus, ele vai ter sucesso. Agora, aquele líder, seja ele pastor, seja ele obreiro, seja o que for, se ele está trabalhando em causa própria, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Aí é que está o erro. Então, muitas das vezes, né, é uma capacidade dada por Deus. Eu me vejo hoje falando, eu me vejo pregando hoje, irmãos, eu falo, é Deus. Eu ainda, né, muitas pessoas ainda não me conheceram um tempo atrás. Eu gaguejava muito, né? Quando eu vim para a igreja, eu tinha dificuldade de conversar algumas coisas. Eu ia falar, né, tropeçava. Quando eu ia falar qualquer coisa, irmãos, eu chorava. Até hoje eu choro muito para pregar, sabe? Mas agora é diferente. Antes eu chorava de nervo. Minha natureza é uma natureza chorona. Eu sou chorão de natureza. Mas eu vou falar com vocês, irmão, mas eu nunca vi, eu achei que eu nunca ia subir num lugar para pregar. E eu hoje me vejo falando, eu falo, Deus, é um propósito de Deus. Porque nunca fiz uma oratória, nunca fiz um omelete, né? Nunca fiz muitas dessas coisas, não. Eu estudei o básico, como vocês estudam aqui, lá em Londrina, que foi o meu curso no Paraná, mas muito pouco, né? E assim, eu louvo a Deus por isso, que às vezes eu sou chamado para pregar algumas igrejas, as pessoas acham assim que eu sou formado em teologia, fiz academia, nem Jesus, o Espírito Santo de Deus e Bíblia lá em casa, joelho no chão, né? Mas o dom de liderança foi sendo formado, aperfeiçoado, para liderar e conduzir, porque o líder tem que conduzir. O líder tem que conduzir. O líder tem que estar na frente, né? O chefe manda, mas o líder vai na frente, ele vai na frente. Como eu falei com vocês no banco. Eu, na sexta-feira, eu carrei nos bancos lá com os irmãos, falou assim comigo, não, pastor, fica tranquilo. Eu ficar tranquilo? Falei que não, vou ficar tranquilo quando eu ver tudo desmontado, agarrando, desmontando, né? Arranquei umas lascas do dedo lá, mas... Tá, jóia, pode ir. Então, assim, mas estava lá. E eles gostam disso. Eles gostam de ver.
Você entendeu? Não adianta, tem coisa que a gente não vai estar, nem tudo a gente vai estar. Mas a liderança, gosta de ver o líder em ativo, o líder ali apoiando, abraçando. Né? Contei para vocês na outra aula, foi do jejum lá, 7 dias de oração, 24 horas na igreja, e que eu tirei umas férias, estava programado já para mim ir, que o bispo tinha me liberado, e eu faltei, quase que a casa cai. Porque eu não estava lá. Fiquei 5 dias com eles, praticamente 24 horas. Eu ia em casa, tomava um banho, lanchava, voltava para a igreja, cochilava lá na igreja, mas porque eu não fiquei os 2 últimos dias, quase que a casa caiu. O líder tem que... Vamos aí. Eu quero entrar na parte aqui. Vira a sua folha, agora eu vou. Olha aí onde está aí, é Coríntios 11:1. Olha aí, você acha aí. 1 Coríntios 11:1. Encontrou? É, na folha, na folha. É, tem umas impressões que está diferente aí. E tem umas que a Luciana imprimiu frente e verso, umas imprimiu menor, né, Luciano, para diminuir folha. Logo depois aí, ó, você vai andando em onde é que eu parei aí, ó. Parei em Neemias. Se você andar mais um pouquinho para frente, você vai ver aí 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim, ó, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Encontraram aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, irmãozinho. Aqui, ó. É porque está meio apagado aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó. Está dizendo assim, é Paulo dizendo, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, não é? Então, pois é, o fundamento da liderança não é o carisma pessoal e o caráter. O carisma não tem nada a ver com o que torna um líder eficaz. É isso que eu estou falando com você. Porque às vezes acho que para ser líder tem que ser bonzinho. Eu sou muito bonzinho, mas o pastor Denivaldo e Fabinho já é mais durinho. Então, a eficácia da liderança não está só no carisma. Porque aí nós vamos ver assim, ó. Vamos lá. Não há um tipo de personalidade concreta para os líderes. Talvez você tenha ouvido dizer no passado que os líderes são pessoas de temperamento colérico ou pessoas que tomam conta das situações. Há, entretanto, líderes de todas as formas, de todos os tamanhos e de todos os temperamentos. Deus quer usar a sua personalidade, tal como ele mesmo criou. Observe os 4 temperamentos diferentes dos líderes que vemos na Bíblia. Então, isso é muito interessante. Aqui nós vamos falar sobre alguns líderes da Bíblia aqui, e que tinham temperamentos diferentes, mas era importante isso. Paulo era um líder colérico. O que é isso? Uma pessoa ativa, otimista e dinâmica. É um líder nata. A pessoa cólera não tem o medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. É trabalhadora, tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação e perseverança. Isso era Paulo, um líder, né, colérico, um líder mais ativo, mais presente, mais aguerrido, que garra, que faz, que batalha, que luta. Mas olha o lado negativo dessa pessoa. Olha aí para você ver embaixo. Perfil do colérico é extremamente o quê? Agitado, impossível, tendendo ao egoísmo e arrogância. Muitas vezes demonstra instabilidade e indiferença. Entendeu? Então é o jeito de uma pessoa. Mas Paulo foi um grande líder. Tinha qualidades? Muitas. Mas tinha defeito? Também. Você não vai achar líder perfeito, então você não pode julgar o líder pelos defeitos. Você tem que olhar as qualidades do líder. Viu? Julga sempre isso. Então, Paulo era um líder mais colérico. Aí fala de Pedro. Pedro era sanguíneo. Aí quando fala que Pedro é sanguíneo, de que você lembra? Da orelha de Malco, né? Mas vocês vão ver que não tem nada a ver. Porque olha o que diz aí para você ver o que era uma pessoa sanguínea. É ativa, extremamente sociável e amada. Com alto grau de energia, animada. Com alto grau de energia, demonstra grande capacidade de concentração e disciplina. Tem facilidade para trabalhar em equipe e lidera pelo exemplo. Por isso que ele foi um dos homens que Jesus colocou como a pedra fundamental da igreja dele na terra. Pedro era um exemplo de pessoa. Por mais que Pedro fez algumas besteiras, mas Pedro sabia trabalhar em grupo. Uma pessoa que tem
é uma pessoa sanguínea, isso aí depois é bom você fazer um teste. Tem uns testes das internet lá muito bom, tem que ter tempo, tem um teste lá que tem até 300 perguntas, para você saber o seu perfil, colérico, sanguíneo. Então, Pedro, ele era uma pessoa que sabia trabalhar em equipe, e Jesus precisava de uma pessoa que sabia trabalhar em equipe. Viu? Jesus precisava de uma pessoa que sabia trabalhar para edificar a igreja, para solidificar essa igreja. Jesus precisava disso, por isso ele colocou Pedro. E Pedro era uma pessoa sanguínea. Então, quando se falava pessoa sanguínea, eu também, quando eu fui estudar isso, eu achava que Pedro era sanguíneo porque ele rancoreia de mal, ele era um cara violento. Não, mas é porque a pessoa sanguínea, ela tem um temperamento, ela consegue segurar muitas coisas. Ela consegue segurar, ela consegue se dominar, e ela consegue trabalhar em equipe. Mas olha o ponto negativo aí, vamos lá. Cadê aqui? Onde é que eu parei? No entanto, às vezes... É isso aí. No entanto, às vezes demonstra ser o quê? Crédula e boazinha demais. Também tem tendências a exagero e acreditar nas próprias fantasias. A sanguínea costuma ser volúvel Indisciplinado. e indisciplinada. Aí por isso que ele arrancou a orelha de mal. Aí já era um lado da pessoa sanguínea, uma pessoa indisciplinada. Vamos lá para Moisés. Moisés era o quê? Passivo, muito sensível. Mas era o quê? Melancólico, né? O nome já fala, não fala? Moisés era, pensa, Moisés, meu Deus. Vamos lá, melancólico, uma pessoa passiva, muito sensível e tímida, extremamente criativa e imaginativa. A melancólica tem fortes tendências artísticas e pedagógicas. Possui grande empatia e é incapaz de ferir alguém, de machucar, de ofender. Por outro lado, tende a ser pessimista e muito ansiosa. Tem baixo nível de concentração. É distraída, dispersa e perde o foco facilmente. A pessoa melancólica tem dificuldade em cumprir tarefas, enfrentar desafios e correr risco. É uma pessoa mais medrosa, ela não quer prejudicar ninguém, não quer magoar ninguém, mas também não quer prejudicar ela, então eu prefiro ficar quieto no meu cantinho, não vou arriscar. Né? É uma pessoa mais melancólica, tímida, fica mais no canto. Mas Moisés foi um grande líder. Pedro foi um grande líder. Paulo foi um grande líder. E Abraão, fleumático. Passiva também, dotada de uma calma acima do normal e com alto grau de eficiência e inteligência prática. Cumpridora, confiável e honestíssima. A pessoa fleumática é uma excelência, é uma excelente sócia e parceira, uma pessoa para ter aí do seu lado aí. Tem facilidade para cumprir tarefas, ler e pensar e se interessa por cultura, estudo, desenvolvimento profissional. Apesar disso, a pessoa fleumática é introvertida, indecisa e muito desconfiada. Ela se desmotiva com facilidade e se contenta com pouco. Tem fortes tendências para o comodismo e conformismo, além de ser muito conservadora e rígida. Encontra muita dificuldade em trabalhar em equipe. É complicado. É um tiquinho de três. Eu tenho mais de uma cada aula. Tem uns testes, eu tinha esse teste, mas como assim, a aula é pouca, o tempo da aula é pouco, não dá. Quem sabe, um dia aí, se eu tiver uma aula vaga, aí o Arno me liberar, eu vou fazer um teste com eles, o Arno. Já tem, já a aula, né? É, né? Se tiver aula vaga aí, eu vou vem cá fazer um teste para a gente identificar aí. Eu puxo algumas coisas de um e mais. Eu sou puxado mais para o lado aí e não gostei muito não, mas eu sou mais puxado para o lado fleumático aí, viu? Eu sou muito passivo, eu sou muito calma, né? Eu gosto muito das coisas, eu sou muito dedicado às coisas, mas eu consigo trabalhar em equipe, mas eu prefiro pegar e fazer sozinho. Eu tenho essa dificuldade. Só é dois. É. Hã? Não aguento esperar, não. Eu prefiro fazer sozinho. Eu também tenho hora que eu prefiro fazer sozinho do que fazer com os outros. Mas acaba que a gente sempre balanceia um pouco aí, né? Aí acaba que é isso mesmo. Mas dá para a gente ver que a liderança não está desenvolvida só na a personalidade não vai dizer se vai ser um bom ou mau líder. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, fulano é mal-humorado.
O dia que eu cheguei no Primavera, irmãos, a irmã Lena, né? Você conhece a irmã Lena? Aquela lá no Primavera lá comigo. O dia que eu cheguei no Primavera para pastorear lá, a irmã Lena não me conhecia. Pessoalmente, ela não me conhecia. Ela sabia que eu era da sede e ela teve alguns encontros comigo no seminário Sede Lagoas em Chamas, que eu era o coordenador e eles trabalhando na liderança. E eu cheguei um dia nos obreiros lá, estava trabalhando e bagunça lá, e eu chamei eles do rei. Falei grosso, fui sem educação mesmo, assim, no sentido, falei grosso, e ela tomou birra de mim. E quem é que vai para liderar lá a igreja? Ah, vai o Jean. E quando eu chego, e o bispo fala, o irmão Jean, né, o pastor, né, vai estar pastoreando aí e tal. O pastor decidiu não continuar e ele vai ter com vocês. Ela, depois de algum tempo, ela veio me pedir perdão, porque ela falou assim, quando eu vi o senhor lá, esse homem sem educação, ignorante, eu não fico mais nessa igreja. Eu não fico mais nessa igreja, porque esse homem é sem educação, ignorante. Falou assim, não volta mais naquela igreja. Você precisou de ser mais enérgico. Nós não vamos lá naquela igreja. Depois, quer me ver, nossa. Aí foi andar bem pedir perdão, senhor amor. O senhor até parece ter uma moça. Tranquilo. Ela falou, nossa, eu tinha outro pensamento do senhor, porque eu vi o senhor lá aquele dia xingando, gritando. Porque que seminário aqui, deixa eu ver da turma aqui, estou lá, né? O Luciano chegou a trabalhar no seminário, não, né? Trabalhou já, né? Irmãos, é pressão um mês antes até um dia depois. Aí eu era o coordenador, era uma pilha, tudo era em cima de mim. Então eu andava assim, ó. Eu emagrecia 3 quilos no seminário. O seminário era 3 dias, eu emagrecia 3 quilos. Eu não comia, eu não bebia, eu só andava. Quem tinha que ir para o aeroporto era eu, quem tinha que fechar o hotel era eu. Então eu estava. Então, assim, há momentos que aí, igual eu falei, é um pouco de tudo, mas fui ignorante e tal. Mas hoje as pessoas lá, tem um carinho muito grande, a Adriana, né? Às vezes, assim, tá com a gente lá, mas não trabalha na igreja, vai trabalhar. Você não é profeta de Deus, viu? Amém. Ela sabe. Então, assim, e muitas das vezes as pessoas julgam assim pelo momento. Mas o líder, ele vai ter muito mais qualidades do que defeitos. Por mais que as pessoas vão ver os defeitos, vai saber, mas vai falar assim, não, mas fulano é gente boa demais, tranquilo. Então o líder tem que ser assim. Né? Ele tem que ser bravo quando precisar, tem que falar alto quando precisar de falar alto, corrigir quando tem que corrigir, mas o que tem que destacar nele é o amor, é a atenção pelas pessoas, ouvir as pessoas, porque muitas vezes o líder não quer ouvir a pessoa, às vezes a pessoa quer conversar nem trabalho, mas a pessoa quer ali conversar uma coisa, e o líder, não posso, estou com pressa, estou corrido, e o líder às vezes o líder tem que saber ouvir muito, viu? O líder tem que saber ouvir muito. Então a personalidade não influencia não, viu? Seja a pessoa muito ignorante, a pessoa menos ignorante, é que eu falei, as personalidades minha, Denivaldo e Fabrício, eu uso os 3 porque nós crescemos juntos, fomos formados juntos. Eu fui consagrado a pastor, acho que 3 ou 4 anos depois deles, apesar de nós termos vindo praticamente junto para a igreja, mas eles foram consagrados a pastor primeiro do que eu, até pela forma deles, pelas características deles, eles desenvolveram mais rápido. E eu fui uns 3 para 4 anos depois que eu fui consagrado, né, a pastor. Mas o bispo, de vez em quando, ele fala, em algumas reuniões que a gente tem, ele conversa, e até eu já vi ele falando em culto, ele fala hoje, ele falava, eu achava que o pastor Denivaldo ia me puxar mais, mas ele fala assim, hoje quem me puxa mais é o pastor Jean. O pastor Jean, ele tem mais a minha forma, o jeito e tal. Né? Então, assim, puxei mais do lado dele, espelhei mais nele, não que os outros não espelhou, mas é por conta da personalidade. Né? A personalidade cria isso, uma identidade mais assim. Então, o líder, não importa se você é uma pessoa que conversa muito ou conversa pouco. Moisés era tímido, e nem por isso deixou de ser um líder. Deus levantou o quê? Arão para falar por ele. E pronto, está resolvido o problema. Mas o perfil da liderança estava de Moisés, não era de Arão. Deus queria Moisés. Então, às vezes você fala assim, eu não converso direito. Gideão lá, achando que era pequeno, que era pobre, não sei o quê. Mas Deus viu, foi nele o poder de liderança. Mas você, pronto, acabou. Então, você tem que investir e tem que encarar aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, quando eu falei para vocês no início, se eu hoje sair do Primavera, o bispo falar, está na bênção, eu quero que você venha para cá para me ajudar, ou vai para algum outro lugar, eu acho que eu saí tranquilo. Eu deixei, né, assim, um povo até bem estruturado, uma igreja muito bem estruturada, o povo lá entendeu a visão, fui reformar os bancos agora, surpreendi assim, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda financeira, com a ajuda de mão de obra. Eu não tenho esforço lá para isso, eu não tenho esforço. Muito tempo atrás, aí, quem fazia as coisas, muitas coisas
Feira gastronômica, era minha turma de ensino primavera, para montar barraca, para fazer os trem, era minha turma, porque eles eram como eu. Aderiram a esse perfil de trabalhar. Então, o líder ele tem que ter isso. O líder ele tem que saber passar o perfil. As pessoas têm que entender o perfil do líder e tem que ter a visão do líder. Um líder que não consegue passar a sua visão para a liderança, ela não vai obter o resultado que ela quer. Deu hora e já hora. Falta 7 minutos. 7 minutos. Então, o líder que não passa a liderão para os liderados, ele não vai conseguir obter o resultado que ele quer. Pode conseguir muito tempo depois. Mas se a liderança entender a visão, ela vai conseguir, os objetivos vão conseguir mais rápido. Né? Como eu falei para vocês, como que nós conseguimos construir a Igreja Primavera em 1 ano e meio? Se vocês perguntarem, a gente não sabe. Não sabe. Mas aderiram à visão, abraçaram a causa, entenderam o propósito, a importância que era para fazer o que foi feito e saiu. Então, eu consegui, por mais com as minhas falhas, às vezes, uma coisa ou outra, mas quem estava na época lá aderiu à visão e o serviço que tinha que sair, saiu. Pronto, 1 ano e meio de construção, 1 ano que eu estava lá, 2 anos e meio, com praticamente 3 anos, que agora vai fazer 8, novembro agora faz 8 anos que eu estou lá, e outubro faz 5 anos que eu inaugurei. Então, com 3 anos, conseguimos construir isso lá. Mas a visão do líder tem que ser essa. O líder de obreiro, ele tem que passar a visão para os liderados, o que é ser um obreiro. E a importância de ser um obreiro, a importância da igreja. O líder de louvor, ele tem que passar qual que é a importância do louvor, qual que é a função do louvor. Claro que outras coisas você tem que acrescentar mais. Deixa eu ver aqui. Vou ler isso aí. Qualidades de um líder. Estão aí comigo aí? Qualidades de um líder. Vamos lá. Rapidinho eu encerro aqui, vou só ler. Percebe as oportunidades. Vamos lá. Qualidade de um líder. Ele percebe as oportunidades. É uma característica. O que muitos chamam de sorte, na verdade, é o encontro da preparação com a oportunidade. Um bom líder não apenas percebe as oportunidades, como também está pronto para agarrá-las. Quando eu formei meu curso de teologia, viraram para mim e falaram: você vai ser um grande pastor daqui a 10 anos. O bispo, 3 meses depois, me chama e fala: estou te levando para a igreja. Pessoa que olhou para mim e falou: daqui a 10 anos. Mas eu me preparei. E é tão interessante, porque foi assim, num seminário 7 Lagoas em Chamas, eu trabalhando, como sempre, a única oportunidade que eu tive para parar, a Fabrício falou assim comigo: você vai almoçar com o pastor Jeremias hoje, e depois você vai buscar o Benhur Lopes que pregava. O Jeremias pregou na parte da manhã e ia pregar na parte da tarde, Jeremias Pereira. E eu fui fazer sala para ele, levei ele para almoçar. E ele virou para mim, olhou para mim: você já é pastor? Eu falei: não, eu sou um obreiro, líder de obreiro. Ele falou: você já fez curso de teologia? Eu falei: não, ainda não. Ele falou: faz, porque o seu tempo está chegando. Eu, pai. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não, né? Fica aquela coisa assim. Aí busquei o Benhur Lopes, busquei o Benhur no hotel, veio, pregou, terminou a pregação, fui levar ele embora, e ele perguntou para mim: você já fez curso de teologia? Eu falei: ixi. Falei: ele está danado. Eu falei: não fiz não. Ele falou: é bom fazer. Você é o que na igreja? Eu falei para ele: eu sou líder de obreiros. E ele falou assim: mas tem que estudar, tem que conhecer mais de Bíblia. Eu falei: terminou o seminário, eu fui no bispo. Falei com ele: eu quero estudar teologia. O que o senhor me indica? Aí ele falou: você trabalha, não tem tempo. Ele falou: vai para Londrina. Aí ele estudar em Londrina. E eu fui para Londrina 2 anos para estudar. Foi eu, a bispa, pastor Denival, pastor Ana Paula, Taninha, pastor Marco Antônio, Adriana e Sandra de São Paulo. Foi nós 3, nós 8 na época. Mas eu puxei a filha, eu ia sozinho. Na época a turma foi animando, e eu fui. Foi 2 anos, estudando semestral, era janeiro, julho, janeiro e julho. Eu fui, estudei, quando formei, chegamos aqui, o bispo fez a formatura nossa aqui, entregue, foi muito bonito. E a irmã, que hoje nem está na igreja, uma missionária, muito amiga minha, não tem, né, assim, nada a falar contra ela, uma pessoa virou para mim e falou: não, você vai ser, pelo jeito que você vai ser um grande pastor. Daqui 10 anos eu te vejo você liderando muitos obreiros, a igreja vai crescer e tal. Demorou nem 3 meses. Mas preparou, o que está falando? Foi a preparação junto com a oportunidade. E essa estava bem depois dos 10 anos.
Hã? Eu já estava vendo depois do céu. Amém. Né? Então, assim, ele percebe as oportunidades, está falando, né? O que muitos chamam de sorte, na verdade, é o encontro da preparação com a oportunidade. Quer dizer, eu me preparei e vi a oportunidade. Vocês estão se preparando e Deus vai trazer a oportunidade. Só que vocês têm que saber, né, pegar essa oportunidade e fazer melhor. Outra qualidade aí, persegue visões. O que é perseguir visão? Vamos lá. É assim, ó. Acho que eu virei errado aqui, deixa eu ver. Tá certo. Certo. Persegue mesmo? Persegue visões. Paciência e persistência são qualidades inerentes a qualquer líder. É preciso saber diferenciar a insistência da persistência, que também é muito importante. Então, quer dizer, é perceber visão. Opa, tem aqui a oportunidade. Eu tenho a oportunidade de fazer isso aqui, mas às vezes eu paro. O líder tem, às vezes não vai dar certo mesmo. Às vezes a primeira vez, a segunda vez, mas eu estou vendo que aqui é um lugar muito frutífero, um lugar muito oportuno, né? Assim, está sendo a oportunidade que eu tenho, então eu tenho que persistir lá. Vamos lá, transforma problemas em situação. O líder tem a capacidade de enxergar as situações por diferentes ângulos, trazendo à tona diversas possibilidades de resolução, minimizando os problemas. Líder não gera problema, líder resolve problema. Líder que gera problema, ele está sendo um grande problema. O líder, ele não gera, ele tem que dar solução e ele tem que fazer com que as pessoas que estão em volta dele ajudem a solucionar os problemas. Então, o líder não pode transformar, criar problema no ambiente, não. É diferente, o líder tem que criar solução. Traçam estratégias, o líder traça estratégias de modo que os bons resultados são alcançados, não por acaso, mas por fruto de análise e de planejamento consistentes. Então, quer dizer, estratégia, trabalho, igual a gente trabalha com evangelismo. São estratégias de visão de líder, para ganhar almas, alcançar almas, tem que ter estratégia. Né? Um bom líder, ele tem que ter uma visão para crescimento, para aderir pessoas, para trazer. Exerce influência. A influência envolve a utilização de meios que estimulam e incitam o pensamento e a opinião, bem como comportamento. Então, quer dizer, ele exerce influência, ele tem esse poder de influência nos lugares aí, por mais que as pessoas às vezes não concordam, como eu falei lá do pessoal que não queria ir no evento, mas falei, vão, tal, e pela influência que eu tenho com eles, eles foram. Observam as pessoas. O bom líder também é um bom observador. Ele se concentra nas pessoas e em seu processo e sabe estimular e motivam para que todos realizem suas tarefas com observação. Porque, às vezes, a gente costuma dizer assim, o menino que está ajudando no rádio lá, não vou ficar falando muito, não, porque gravando, né? Está lá no rádio lá, veio ontem para cá, quinta-feira, ou foi ontem? Quinta-feira. É um menino que eu tenho lá muito bom, 16 anos que ele tem, um menino fenomenal. Eu sei que ele tem um poder de expressão, de falar, muito bom. Então não adianta eu querer pegar esse menino e colocar ele num quarto de escritório e vai ver, trancado aí, não vai fluir. Então eu tenho que pegar, eu tenho que observar a característica. O menino é bom para falar, o menino é bom para gritar, o menino tem que pôr ele para o povo ouvir, eu não tem que trancar ele num quartinho. Aí não, o outro é tímido, tem vergonha de falar, é que tem que ficar lá mais no cantinho para ele desenvolver. Não, eu quero pôr ele para fazer o trem gritar, falar. Aí não vai dar certo. Então o líder, ele tem que observar a qualidade de cada um. Opa, fulano aqui vai produzir muito aqui, vai dar certo. Então essa é observar as pessoas. Inspiram. O líder quer ter a certeza que o seu pessoal sabe da importância do trabalho e, por isso, é fonte de estímulo e inspiração para todos. Tire de um líder a capacidade dele visualizar seu ideal e ele morrerá. A visão é o combustível que faz o líder continuar. É a energia que cria ação. É o fogo que acende a paixão dos fiéis. É o chamado de um líder que mantém os esforços concentrados ano após ano, década após décadas, com as pessoas servindo a Deus de modo perseverante e abnegado.
Quando uma igreja precisa de uma visão confiável, que faça avançar em direção ao reino de Deus, ela se vira para os seus líderes. Isso ocorre porque Deus põe o arsenal do líder, a poderosa arma ofensiva chamada visão. Visão. Líder tem que ser visionário. Líder que quer andar segundo a visão de liderado, hoje ele vai para cá, amanhã o outro fala outro, ele vai para cá, aí depois da manhã o outro fala não, é para trás, então eu vou voltar tudo de novo. Não, ele tem que ter visão. Meu rumo é esse, eu vou. Ah, mas não, nós vamos. A ideia é boa, vamos agregar, agrega. Vamos caminhando, vamos agregando. Agora, se não tiver visão, não vai. Não vai. O líder tem que ter sua visão. E tem visão, irmãos, não vou falar mais, acabou. Mas tem visão que é assim, ó. Já ouviu falar do Big Bang? Do nada? Tem visão na vida de um líder que vem assim, do dia para a noite, da noite para o dia, ninguém entende, nem ele entende, mas Deus dá e quando ele começa a trabalhar, dá certo. Agora, tem visão, meu irmão, que Deus trabalha no líder até 10 anos para colocar ela em prática. Porque Deus vai aperfeiçoando no líder aquela coisa. Mas o dia que ele colocar ela em prática, você pode ter certeza. Os grandes projetos missionários, os grandes projetos evangelísticos, nunca saíram do dia para a noite. Foram projetos que demoraram, quem sabe, de 5 a 10 anos ou mais para colocar em prática e dar certo. Sabe qual é o problema? Que o líder vê, já tem 3 anos que o plano não está dando fruto. Aí ele larga a visão, e às vezes Deus deu aquela visão, lá na frente ia arrebentar a boca do balão, mas ele parou porque ele perdeu a visão. Se o líder perde a visão, quem está seguindo ele vai fazer o quê? Cada um vai caçar o seu canto lá, fulano agora. Que Deus abençoe vocês. Uma próxima aula aí, eu vou ter uma próxima